Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eletrolab. Vamos iniciar hoje um novo vídeo sobre multímetros. Mais uma vez, recordo que esses vídeos têm como objetivo esclarecer o iniciante, o hobbyista, o técnico amador, já que é um nível de vídeo considerado nível 1, nível para iniciante. Ok? Nós vamos falar hoje sobre uso de multímetro e tipos diferentes de multímetros que você tem no mercado. Então, basicamente, os multímetros podem ser classificados em dois tipos. O tipo analógico, que é como esse aqui, um multímetro analógico. Ele tem um galvanômetro que possui uma agulha, um movimento físico real para representar as medidas nas diversas escalas existentes. E você tem, muito mais conhecido hoje em dia, né, o multímetro digital. No lugar do ponteiro, né, do medidor mecânico, né, eletromecânico, ele tem display, que pode ser de LED, 7 segmentos, ou pode ser, mais comumente hoje em dia, o display de cristal líquido, como esse modelo aqui. Ele mostra o resultado numérico e tem uma precisão bastante razoável. Bom, tanto para um multímetro quanto para o outro, você tem as diversas escalas, as diversas formas de utilizar. Dentro dessas duas categorias, você também pode ter multímetro, os chamados multímetros de bancada, e os multímetros portáteis. Os portáteis são esses que vocês estão vendo aqui. Os de bancada geralmente se ligam diretamente na tomada e equipam os laboratórios. É muito mais prático, obviamente, para um hobbyista usar um multímetro portátil desses. Uma característica interessante dos multímetros, tanto o analógico quanto o digital, é que eles utilizam baterias e pilhas internamente para alimentar as suas escalas. Então, no caso do digital, obviamente, ele precisa de uma bateria, normalmente uma bateria de 9 volts ou pilhas, para alimentar o circuito que vai fazer o driver aqui do display e também todo o circuito de medidas interno dele. Já o multímetro analógico, originalmente ele não precisaria de bateria para fazer algumas medidas, tipo corrente e tensão, já que o próprio galvanômetro é impulsionado pela própria energia das medidas que você está realizando. Entretanto, a escala de resistência elétrica, que mede a grandeza ohms, né, de resistência, ela precisa de uma tensão interna, já que você está medindo muitas vezes um resistor, um elemento passivo que não gera nenhum tipo de energia. Então, por isso, os multímetros analógicos também possuem pilhas e baterias internas, especialmente para essas medidas de resistência. Okay? Outra característica importante é a impedância interna do multímetro. Sabemos que o multímetro digital tem uma impedância interna bastante elevada. Isso torna o multímetro digital muito interessante por não causar nenhum tipo de interferência no ambiente, no circuito que você está medindo, já que você vai colocar as pontas de prova na medida direta em cima de uma placa, por exemplo, que tem diversos componentes, e ele pode estar adicionando uma resistência em paralelo que vai alterar a resistência do circuito final. Isso altera, obviamente, a medida. Mas como a impedância dele é muito alta, da ordem de mega ohms, o efeito dele sobre a medida vai ser muito pequeno. Okay? Isso traz um aparelho muito interessante, robusto e com uma medida muito precisa em função disso. Tá? Já o aparelho multímetro analógico, ele tem uma resistência mais baixa. Então ele tem sim uma interferência maior. Portanto, devemos tomar cuidado quando medimos alguma coisa no circuito, principalmente uma medida de tensão num circuito que está em funcionamento. Temos que lembrar que estamos introduzindo em paralelo uma resistência relativamente baixa em comparação ao multímetro digital. Então, no caso do multímetro analógico, essa resistência vai ser na ordem de 30, 40, 50 kΩ. Ela pode ser considerada uma resistência alta também, dificilmente vai fazer uma interferência grave, mas dependendo do que você vai medir, lembrando que quando nós colocamos uma resistência em paralelo com a outra resistência do circuito, você reduz a resistência total. Okay? A soma das resistências em paralelo
acaba resultando uma resistência final menor do que a original, do que a que está sendo medida. Portanto, uma alteração também na medida. Então, esse é um cuidado importante a tomar. Eu diria que isso seria até uma desvantagem do equipamento analógico, embora ele tenha diversas outras vantagens, como, por exemplo, a visualização física do movimento do ponteiro. Então, se você tiver uma tensão pulsada ou algo do gênero, você vê o movimento da agulha naquele ritmo. Já o digital, ele vai ficar trocando o dígito numa velocidade que você não percebe se a tensão está, por exemplo, crescente ou decrescente em algum momento. Então, essa é uma vantagem. Outra vantagem é a medida de semicondutores e até capacitores sem escala específica para isso, usando a escala de resistência. A gente vai ver isso depois, também com multímetro analógico, né? Então, como eu falei no primeiro vídeo sobre ferramentas e instrumentos para eletrônica, o multímetro analógico e o digital são itens não excludentes, ok? Ou seja, significa que você pode ter um e o outro, e seria interessante ter os dois. Não quer dizer que você tem um multímetro analógico, você vai encostar o digital ou vice-versa. Você vai usar os dois, dependendo da situação. Seria interessante você ter os dois tipos de modelo. Voltando à questão da resistência interna, existem multímetros analógicos, chamados multímetros eletrônicos, que possuem entradas com amplificadores operacionais de alta impedância e fazem com que o multímetro analógico eletrônico tenha uma condição muito similar ao digital em termos de impedância, uma impedância altíssima de entrada. São multímetros mais caros e mais difíceis de encontrar no mercado, embora possam ser também utilizados. Existe também um outro multímetro interessante, que é o multímetro chamado True RMS. O True RMS é aquele multímetro que faz uma medida de tensão ou corrente alternada numa faixa de frequência maior do que o multímetro convencional. Lembrando que, eu vou comentar logo adiante, dentro das escalas dos multímetros, nós podemos medir tensão contínua, tensão de corrente contínua e tensão de corrente alternada. A corrente alternada, a escala de corrente alternada num multímetro que não é True RMS, seja ele digital ou analógico, ela vai ser fixada para a frequência de 60 Hz, que é a nossa frequência aqui da rede elétrica, da sua tomada. Portanto, quando medimos tensão alternada na tomada, ela vai medir uma tensão, um valor correto para a frequência de 60 Hz. Vamos que você queira medir uma tensão alternada que não seja da rede elétrica, seja uma tensão que tenha uma frequência diferente de 60 Hz. O multímetro convencional, que não é True RMS, ele não vai conseguir dar uma medida precisa, ele vai dar uma medida errada, pois ele vai estar medindo em cima de um padrão de 60 Hz e a frequência da sua corrente alternada é diferente, por exemplo, 1 kHz. Para você medir a tensão real RMS de uma onda alternada, né, de uma tensão alternada diferente de 60 Hz, ou você precisa de um multímetro True RMS, que obviamente tem um limite, ele vai medir de tanto a tantos Hz, né, ele não vai medir toda a banda, ou um osciloscópio, que é um outro instrumento que a gente comentará a gente vai comentar no futuro, e também é capaz de medir uma faixa de frequência muito grande para as tensões alternadas, ok? Bom, não é essencial você ter um multímetro True RMS, é um plus aí, uma situação que você pode ter mais para frente. Dentro dos multímetros analógicos e digitais, dentro desse mundo, você tem multímetros um pouco mais completos como esse, que tem escalas diferentes, além das 3 escalas tradicionais, que são resistência, tensão e corrente. Essas 3 são fundamentais, né? Lembrando que a tensão deve variar de milivolts a algumas centenas de volts. As escalas devem permitir que você meça, por exemplo, uma tensão mais elevada, do tipo 300, 400 volts, ou uma tensão muito pequena, como 100 milivolts. A escala de resistência deve permitir uma medida pelo menos até 1 megaohm. O ideal seria até 10 ou 20 megaohms, para ter uma maior faixa, né, de medida. E a corrente, começando em microamperes ou miliamperes, indo até a escala de ampere. 2, 3, 5, 6, 10 amperes seria interessante você ter uma escala dessa. Ok? Esse multímetro digital aqui, que eu estou apresentando, tem uma característica também que é comum a todos os equipamentos,
que tem escalas diferenciadas é você ter as entradas das pontas de prova, ok? Você tem aqui as entradas, uma entrada comum, geralmente é a ponta de prova preta, e a outra que é a entrada de medidas, de todas as medidas do multímetro, que é a vermelha. Entretanto, se você tem uma escala de corrente muito alta, o caminho dessa corrente alta é desviado por fios mais grossos internamente, por proteções diferenciadas, e geralmente tem uma tomada lateral, onde você vai colocar a ponta, no caso de medir correntes muito altas. Ele vai dizer qual é a faixa que você vai medir a partir daqui. Nesse caso é a escala de 10 amperes. Esse multímetro também é do tipo auto range, ou seja, você coloca a escala de volts DC e ele se autoajusta dentro do range. Você pode colocar aqui 100 mV ou 1000 volts, ele vai trocar a escala sozinho internamente. Isso é muito prático e evita danos aos multímetros que não têm essa capacidade. Multímetros mais simples que você encontra aí no mercado, tipo esse amarelinho aqui, muito famoso, vende-se a R$30, aí, R$40 na Casa e Vídeo ou outras lojas do gênero, e eles têm as escalas individuais. Então, por exemplo, tensão contínua, que é essa escala aqui, ele vai de 200 milivolts até 1000 volts. Então, por exemplo, se você vai medir uma tensão que você não sabe qual é o valor, coloque na escala de 1000 volts. Nunca uma escala menor, porque você pode danificar o medidor, ok? Caso apareça um número muito pequeno ali, você vai reduzindo. Escala de 200 volts, ou se você já tiver uma boa noção aqui na escala de 200 volts, ver que realmente é uma tensão muito baixa, você pode ir para uma escala mais adequada, 20 volts, 2000 milivolts, que é 2 volts, ou 200 milivolts. Mas nunca comece na escala baixa, porque você pode queimar o multímetro, ok? Repare que na escala de tensão alternada ele só tem duas, a de 750, que é a maior, e a de 200 volts. Se eu vou medir uma tomada de 110, eu posso botar na de 200 volts, mas se eu não sei se é 110 ou 220, é melhor começar com a de 750 volts, que aí você vai poder ter garantias de que não vai danificar o multímetro. A mesma coisa vale para a escala de resistência. Embora medindo uma resistência elétrica fora de um circuito que não esteja energizado, eu não tenho grandes riscos. Então eu posso botar na escala de 200, de 2000, de 20 mil, o máximo que vai acontecer é que vai dar um overrange, ou seja, ele vai extrapolar o fundo de escala e você precisa baixar a escala até chegar no valor mais adequado para o que você estiver medindo. Ok? Uma característica, esse multímetro aqui é o famoso multímetro de 3,5 dígitos. O que ele vai medir aqui, efetivamente, é até 4 dígitos aqui. Por que o último dígito se chama meio dígito? Porque ele não chega a 2, ele vai só até 1. Então o maior número medido aqui é 1999. Ok? Então são 3 dígitos cheios que vão de 0 a 9 e o último dígito que chama de meio dígito, que ele só marca 1. Tá? Então as escalas são sempre múltiplos de 20, que é o máximo que ele chega. 1999, equivalente ao fundo de escala, 20. Tem multímetros, esse aqui, por exemplo, tem 4 dígitos e meio. Okay? Na verdade, esse daqui ele é 4 dígitos inteiros. O último dígito marca até 9. Então ele marca 99999. Ok? E tem outros modelos. O 3 dígitos e meio é suficiente para a maior parte das aplicações. Tá? Agora, falando um pouco de medidas, nós vamos fazer algumas medidas aqui, algumas medidas testes para vocês conhecerem a operação do multímetro. Vou começar com esse multímetro aqui. Então, por exemplo, eu vou medir uma bateria comum de 9 volts. Se eu sei que é uma bateria na faixa de 9 volts, se fosse escolher uma escala, eu escolheria, por exemplo, uma escala de 20 volts para medir. Se eu tenho um multímetro auto range, eu deixo aqui em volts DC, que significa corrente contínua. Então eu vou medir daqui para cá, obviamente, lembrando que o positivo da bateria é esse borne redondo, ok? E vou encontrar a medida aqui, 9,80. Ok? Se eu medir com a ponta ao contrário, sem querer eu medir errado, o que vai acontecer é que vai aparecer negativo. Vou medir correto, deixa eu inverter aqui. Olha lá. Menos 9,79. Ele colocou o sinal de menos, indicando que eu estou medindo uma tensão negativa ou eu estou invertendo as pontas de prova. Lembrando que as pontas de prova são itens importantes, né, na medida. Elas têm que estar íntegras, elas têm que estar com uma
condição física perfeita, de modo que você garanta que não vai ter um problema na hora da medida ou uma alteração na hora da medida. É importante que você meça sempre atrás dessa região da ponta de prova, que é uma proteção para você mesmo não ter um problema com um choque elétrico ou algo do gênero. Ok? Bom, uma outra medida que você pode fazer é uma medida, por exemplo, da resistência, né? Então nós vamos medir um resistor. Esse aqui é um resistor de 1K, ok? 1 kΩ. Nós vamos botar aqui na escala de resistência, ok? Escala de resistência. Ele indica overload, ele indica infinito, porque as pontas de prova estão em aberto. Se eu juntasse as duas pontas, ele indicaria algo próximo de zero ou zero. Aqui está indicando zero, porque são 0 ohms, onde eu juntei as pontas. Agora eu vou medir de um lado para o outro. O importante, quando eu medir um resistor, você não encostar a mão de um lado e do outro simultaneamente, porque senão você vai estar colocando a sua mão em paralelo, né, o seu corpo em paralelo com a medida. Então não pode encostar um, mas o outro é importante que ele esteja em aberto. Ok? Aproximando um pouco mais para facilitar a medida. A medida marca 990 ohms. É um resistor de 1K, então está bem próximo aqui, considerando a tolerância dele. Ok? Dessa forma você mede resistores. Vamos medir, por exemplo, uma outra escala interessante no multímetro, tipicamente o digital, é a escala de continuidade. Nessa escala, você juntando as pontas de prova, você escuta um bip. Ok? Indicando que há continuidade. Abriu, ele para, encostou, ele aciona. Por exemplo, isso é bom para você testar uma chave ou uma continuidade numa trilha na placa de circuito impresso ou algo assim. Então, por exemplo, essa chave aqui, vou conectar esses dois polos e vou acionar a chave. Acionei a chave, ele aciona o bip. Vou desligar a chave, ele para. Uma forma boa de testar um interruptor, uma chave, de uma forma geral. Outro item interessante de ser testado no multímetro, tanto analógico quanto digital, é um diodo. Para os que já conhecem, o diodo é um elemento semicondutor que conduz eletricidade quando polarizado de forma direta. Ok? E ele não conduz quando polarizado de forma inversa. Significa que se eu polarizar, ou seja, colocar uma tensão contínua com polo positivo do lado do anodo dele, lembrando que ele tem anodo e catodo, são os dois polos. Catodo é aquele que tem um anel desenhado num cantinho. Eu vou conseguir que ele conduza. Se eu inverter as pontas, ele não vai conduzir. Uma forma de medir no multímetro é assim: eu coloco de um lado, por exemplo, a ponta positiva no anodo e a ponta negativa no catodo. E ele me indica um determinado valor. Está indicando ali 0,111. Ok? E se eu inverter, ele provavelmente não vai indicar nada. Está no overload. Significa que ele está bom. Está funcionando quando polarizado de um lado e não funciona quando polarizado do outro. Ok? Tipicamente, um diodo, ele vai marcar, não é o caso desse diodo aqui, mas um diodo tradicional, um retificador, ele vai marcar alguma coisa em torno de 0,5, 0,6 naquela medida quando você polariza ele diretamente. E vai marcar infinito quando você polariza da outra forma. Isso indica que o diodo está funcionando. Ok? Então, recapitulando, as medidas mais usuais de um multímetro são tensão contínua, onde você vai medir pilhas e baterias e fontes de corrente contínua. Tensão alternada, onde você vai medir a tensão da tomada ou de fontes de corrente alternada, por exemplo, saídas de transformadores e outros dispositivos de tensão alternada. Lembrando que, para um multímetro tradicional, essa tensão alternada tem que estar na frequência de 60 Hz. Do contrário, você vai ter uma medida errada. Para medir uma tensão alternada fora da faixa de 60 Hz, você precisa
de um multímetro True RMS ou de um osciloscópio, ok? Você vai medir também a escala de corrente, lembrando que um multímetro, para medir tensão, as pontas de prova devem estar aplicadas em paralelo com o dispositivo ou com o ponto que você quer medir, ou, por exemplo, a ponta preta num ponto de referência, que seria, por exemplo, terra, e a ponta vermelha, todas as tensões em relação àquele ponto de referência, ao terra. Isso, assim você mede uma tensão. E para medir corrente, você precisa botar as pontas de prova em série com a passagem da corrente. Então, se eu tenho um circuito em que eu quero saber quanto está passando de corrente, eu preciso interromper esse circuito em algum ponto, colocar a ponta positiva numa extremidade, a negativa na outra, e o multímetro vai indicar a corrente que passa naquele ponto, ok? Você precisa interromper e inserir o multímetro em série, ao contrário da medida de tensão, que você não precisa interromper absolutamente nada, você só fixa a referência com a ponta preta e mede as tensões referentes àquele ponto com a ponta vermelha. Lembrando que a referência normalmente é o terra, né? A referência de 0 volts. Mas se você quiser medir uma diferença de potencial, a famosa DDP, entre um ponto e o outro, basta colocar a ponta preta no ponto de referência que você quiser saber a diferença e a vermelha no outro. A diferença entre uma tensão e a outra vai aparecer no multímetro. Ok? E a última escala interessante é a escala de resistência elétrica, que vai medir a resistência de alguns componentes ou medir a continuidade de alguns componentes, que é a escala de ohms, a escala de resistência elétrica. Ok? Outras escalas que existem no multímetro, por exemplo, a medida de temperatura. Você vai precisar aqui de um sensor, um termopar, e vai colocar aqui na devida escala de temperatura. E ele vai poder indicar a temperatura naquele ponto usando o sensor adequado. Não se usa as pontas de provas tradicionais. Geralmente tem uma saída diferente para a medida de temperatura. Alguns têm medidas de capacitância. Esse aqui, por exemplo, tem, onde você vai medir na unidade de Farad, né, que é a unidade de capacitância. A unidade de Farad, normalmente você vai estar medindo nas subunidades, né, que seriam nanofarad, microfarad e picofarad. Okay? E alguns também têm a escala de ganho de transistor, também conhecido como HFE, onde você insere o transistor e ele te indica o ganho daquele transistor. Algumas outras escalas também existem, mas essas são as mais comuns. Tá? Alguns têm até a medida de frequência, como se fosse imitando um frequencímetro, mas geralmente um multímetro com medida de frequência ele é limitado a uma frequência mais baixa, tipo 1 MHz, no máximo 2 MHz, tá? Não passa disso. O que já é suficiente, inclusive, para muitas aplicações. Tá? Bom, recapitulando, os multímetros que nós usamos mais são o multímetro digital analógico. Há alguns modelos diferentes no mercado, como os multímetros True RMS, os multímetros de bancada. Bom, outro tipo de multímetro, também conhecido como alicate amperímetro, é esse equipamento aqui. E também hoje em dia trabalha como multímetro, porque geralmente ele traz as escalas de resistência e de tensão, ok, contínua e alternada. Então você também pode usar como multímetro. Não é muito prático, por conta dessa garra que ele tem aqui, que é especificamente para medir corrente elétrica através de um condutor. O resto ele se comporta bem similar a um multímetro, tá? Com as escalas de 3 dígitos e meio, as escalas de tensão, corrente alternada. Na escala especificamente de corrente alternada, você pode inserir um condutor aqui e através de um campo magnético ele mede a corrente que passa. Importante é que se for um cabo, por exemplo, com 2 fios, assim, um cabo tradicional desse de tomada, você não pode fazer assim porque um campo anula o outro. Você precisa interromper e ter pelo menos um cabo só uma das vias. E aí sim você mede a corrente através daquele condutor. Ok? É o chamado alicate amperímetro, tem vários modelos no mercado. Esse aqui é um modelo bem simples, bem comum. Ok, pessoal? Então basicamente é isso em termos de multímetros. Obviamente eu não explorei todas as medidas possíveis de serem feitas com multímetros. No decorrer dos próximos vídeos
a gente pode ver alguma em particular com mais detalhes. Isso aqui é mais um overview, é só uma revisão geral, basicamente para você poder decidir qual multímetro você deve ter e que escalas são as mais importantes para você ter. E as medidas mais comuns que você realiza com o multímetro, ou seja, a medida de tensão contínua e alternada, a medida de tensão alternada com a facilidade de utilizar a frequência de 60 Hz para os multímetros tradicionais, e no caso do multímetro RMS, a tensão alternada em frequências diversas. A medida também de resistência elétrica na escala de ohms, e algumas medidas adicionais como continuidade, medidas de semicondutores, diodos, medidas de temperatura, de ganho, de capacitância. Ok? Espero que tenha sido claro o suficiente. Qualquer questão, por favor, coloque nos comentários. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.